J. 28. José Ortega YHC. 9 de maio de 1883 – 18 de outubro de 1955. Modernizou a filosofia espanhola, que vinha sendo trabalhada sob o jugo da escolástica. José Ortega YHC foi um dos maiores responsáveis pela criação da filosofia espanhola do século XX. A Espanha havia estado sob influência da Igreja Católica por mais tempo que qualquer outro país europeu, e, como consequência, o medievalismo perdurava, e ideias iluministas eram aceitas com dificuldade. A missão de Ortega foi popularizar a filosofia sem simplificá-la demais, e ser o que é a filosofia. 1957 é um marco no pensamento espanhol. Ele apresentou a fenomenologia de Russell ao público espanhol em uma série de artigos publicados em jornal. Seu pai era o diretor do jornal El Imparcial, de propriedade da família da sua mãe. Sob um regime repressivo, Ortega utilizou o poder da riqueza e privilégios para difundir ideias modernas. Fundou diversos jornais nos quais tais ideias podiam florescer: Faro, 1908, Hispana, 1915-23, El Sol, 1917, e Revista de Ocidente, 1923-36. Suas palestras sobre a história da filosofia foram um modelo de clareza e atraíram grandes públicos. A habilidade de Ortega como popularizador era semelhante às do filósofo alemão Christian Wolff, 1679-1754, do francês Henri Bergson e do americano William James. Razão vital. Um conceito-chave da filosofia de Bergson é o elan vital, que ele usava para descrever a evolução do homem em termos distintos daqueles mais redutivos utilizados por Charles Darwin, usava-o ainda para descrever o impulso criativo do homem. O conceito fundamental por trás do pensamento de Ortega é a razão vital, ou razão vital, que depois amadureceu e transformou-se na ideia de razão histórica, ou razão histórica. Ortega resumia sua ideia de razão vital na frase eu sou eu y mi circunstância, eu sou eu e minha circunstância. Em certa medida, como o tratamento existencial do homem. No contexto de sua situação, elaborado por Jean-Paul Sartre, a filosofia de Ortega se concentra na interação do homem com o mundo, que contém possibilidades que podem ser identificadas pela razão, que é intuitiva. O conceito de Ortega da razão é influenciado por Russell e se refere à intuição sensível na qual a consciência constitui ativamente um estado de coisas que está mudando constantemente. O que é incomum na filosofia de Ortega é que ela se inspira não somente em um interesse pelo contexto histórico do homem, mas também em uma ideia prescritiva do que a Espanha deveria ser como nação. Ortega foi influenciado pelo conceito científico de história do filósofo alemão Wilhelm Dilthey, de 1833 a 1911, que também exerceu influência sobre Martin Heidegger, que Ortega conheceu em 1951. Para Ortega, o dito eu sou eu e minha circunstância se refere particularmente à circunstância da Espanha no momento histórico de seus escritos. Se a Espanha ainda se encontrava sob os efeitos dos ensinamentos da Igreja medieval no início do século XX, sua situação era ainda mais complicada por seu ambiente político. Em 1923, o rei espanhol reconheceu a ditadura do general Miguel Primo de Rivera, de 1870 a 1930, que governou até 1930 a Guerra Civil Espanhola, que opôs republicanos a nacionalistas de direita, destruiu a Espanha de 1936 a 1939 e deixou o país sob a ditadura do General Francisco Franco, de 1892 a 1975, que governou até sua morte. A situação para a filosofia era grave. Os nacionalistas fascistas ofereciam apoio tão pequeno à pesquisa livre e ao debate quanto à Igreja Católica. Miguel de Unamuno y Jugo
O filósofo Miguel de Unamuno y Jugo, de 1864 a 1936, tentou forjar uma filosofia na qual a razão tivesse seu lugar ao lado da fé cristã. Ele expressou suas ideias com poesia e em romances, assim como com filosofia. Seu trabalho mais famoso é Do Sentimento Trágico da Vida, 1911-1912. Mas Unamuno foi vítima do caos político que se apoderou da Espanha. Ele foi dispensado de seu cargo de reitor da Universidade de Salamanca em 1914 e, durante a ditadura de Rivera, foi exilado para a França. Reassumiu seu posto em Salamanca em 1931, mas foi preso em 1936 por criticar Franco. Durante uma discussão pública acalorada na Universidade de Salamanca, quando o fascista José Mil Lanastra y Terreiros, de 1879 a 1954, gritou morte à inteligência, Unamuno respondeu: este é o templo da inteligência, e sou seu sumo sacerdote. Você está profanando seu domínio sagrado. Você vai vencer, porque dispõe de suficiente força bruta. Mas você não vai convencer. Para convencer, é preciso persuadir, e para persuadir, você precisará de algo que não tem razão e direito na luta. A aprendizagem de Unamuno foi prodigiosa, e ele trouxe as filosofias do proto-existencialista Kierkegaard e do pragmático William James à atenção do público espanhol. Ortega teve mais sucesso em comunicar suas ideias filosóficas ao público geral, em parte porque tinha acesso à mídia e em parte porque era um excelente palestrante. Mas Unamuno foi também um prosador de estilo claro e conciso que se esforçou para tornar seus trabalhos acessíveis. Fenomenologia e literatura. De modo pouco usual, Ortega utilizou um viés pragmático do método fenomenológico de Rousseau em Meditações do Quixote, 1914. Tomando uma abordagem fenomenológica em uma leitura crítica do grande romance de Miguel de Cervantes, de 1547 a 1616, Ortega faz duas coisas surpreendentemente originais. Ele é um dos primeiros a mostrar como a fenomenologia poderia ser incorporada na teoria crítica, a apropriação por críticos literários da filosofia continental como forma de abrir novos caminhos na análise textual. A segunda realização de Ortega em Meditações do Quixote foi ele ter usado um texto do século XVII que continuava sendo popular na cultura conservadora espanhola para fazer observações sobre o estado da Espanha na época e para onde ela deveria se dirigir. A estética de Ortega está ligada a uma filosofia ética e política que explora a relação entre o indivíduo e as massas, o grupo, o Estado. Em Meditações, ele proclama: tudo que é reconhecido hoje como verdade, como beleza perfeita, como altamente valioso, nasceu em algum momento do espírito de um indivíduo, misturado aos seus caprichos e humores. Ortega via o totalitarismo como o inimigo da filosofia, mas ele também era um crítico dos movimentos de massa. Em A Rebelião das Massas, 1930, defende que a liderança política seja exercida por uma minoria de cidadãos educados, em oposição ao governo de déspotas com apelo junto às massas. Ele defende o esforço em detrimento da inércia, sendo a inércia entre as massas uma precondição para o totalitarismo. Ortega desejava que a liderança emanasse de minorias superiores, uma espécie de nova aristocracia intelectual. Ortega era incansável em seus esforços para criar uma Espanha que não apenas tivesse filosofia, mas que fosse governada por ela. Em A Rebelião das Massas, ele declarou: o dia em que uma filosofia genuína voltar a exercer influência sobre a Europa, esta é a única coisa que pode salvá-la, será o dia em que perceberá uma vez mais que o homem, quer goste ou não disto, é um ser forçado por sua natureza a buscar uma autoridade mais elevada. Se ele tiver sucesso em encontrá-la em si mesmo, ele é um homem superior, se não, ele é um homem da massa e deve recebê-la de seus superiores.
No que diz respeito às ideias, a meditação sobre qualquer assunto, se positiva e honesta, inevitavelmente separa aquele que medita da opinião dominante em torno de si, daquela que, por razões mais sérias do que você pode supor neste momento, pode ser chamada de opinião pública ou popular. Todo esforço intelectual nos distancia do lugar comum e nos conduz por caminhos escondidos e difíceis a lugares isolados, onde nos encontramos entre pensamentos incomuns. Estes são os resultados da nossa meditação. José Ortega y Gasset, O que é filosofia? 1957. Há um fato que, seja para o bem ou para o mal, é de maior importância na vida pública da Europa neste momento. Este fato é a adesão das massas ao completo poder social. José Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas, 1930.